salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Ricardinho, do canal Tribo do Despertar. E hoje a gente está no episódio de número 19. O Felipe já vai falar para vocês o que significa essa numerologia. E Felipe, eu tenho uma pergunta super importante para você. O despertar, ele está apenas relacionado com o despertar espiritual? Salve, salve pessoal, beleza? E eu acredito que não, cara. Eu acho que o despertar é para despertar para a vida, né? Para aquilo que te motiva, para aquilo que faz sentido e até mesmo a realização de sonhos. Até mesmo para englobar nisso daí, o número um na numerologia, ele vem sobre início de ciclos, sobre também a autenticidade de encarar desafios. E hoje uma pessoa muito importante, o Paulo Grochowski, que está junto conosco. E o Paulo, para mim, eu tenho uma filosofia assim que eu aprendi com ele e com uma galera que é o seguinte: na pista, vai além dos limites. É também a consciência de quem você é, do seu equipamento, da sua equipe. É a consciência de que você pode fazer as curvas numa velocidade ideal. Então, é uma arte, né, guiar a moto na pista, assim como é uma arte guiar a moto na rua. Quando você consegue conscientizar isso daí da melhor maneira possível, esquece. Não é que nem andar que nem um motoboy louco no meio da rua. Então, bem-vindo, Paulo. É um prazer estar junto contigo. É um prazer aprender mais contigo aqui nessa jornada. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores. É uma honra imensa poder participar desse episódio junto com vocês, trazer um pouco aí do conhecimento que a gente acumulou nesses anos, né? E é isso, Filipão. A moto velocidade, ela é uma arte, cara. É uma coisa que demanda, assim, muita dedicação e ela ensina muito. Então, assim, uma das principais coisas que a gente leva para a vida pessoal, leva para o profissional, para a família. Só funciona aquilo que você se dedica muito. Se faltar dedicação, em algum momento você vai ser cobrado. E a gente aprende isso na moto velocidade. Não dá para ser mais ou menos. Ou você se dedica e vai lá fazer o certo, ou de repente você vai ser cobrado com uma queda, um deslize. Não tem espaço para erro. E aí a gente acaba trazendo isso para os demais setores da vida e com certeza tem muito a somar. Caramba, Poxa, muito massa. Pode falar, Felipe, depois eu puxo. poxa, isso daí é incrível, porque eu não tenho experiência em pilotar dentro da pista, mas eu tenho experiência do bastidor e do momento da entrada na pista, né? E é algo que você falou, é algo que eu observei por muito tempo. Geralmente, quando a pessoa tá ali para poder entrar na pista, se ela não tá bem ali consigo mesmo, se ela não tá ali de alma e espírito ali equilibrado, é chão na queda. O high side puxa. Falou e disse, cara, é uma condição onde tem que estar, primeiramente, a moto muito bem preparada, revisada em dia. A gente precisa confiar no profissional que cuida da moto, na equipe. Segundo, a mente tem que estar boa. Se a mente não estiver boa, não funciona o conjunto. E terceiro, o corpo tem que estar bom. Então, assim, nessa trajetória, quantos amigos que eu vi iniciar na moto velocidade e sem ninguém sequer falar para o cara que era necessário, ele estava lá numa academia, num treino, numa melhoria, por quê? Ele entendeu que o físico também cobrou. Não, com certeza. Imagina só, tipo, você tá lá, eu não sei quantos quilômetros por hora anda uma moto, mas eu acho que em média uns 250, 260 ali, ou uns Um 300 por pouco hora. mais. Imagina você pegar e fazer a curva a 300 por hora, cara. Aquela força vai te jogar pro lado contrário, mano. Você tem que ter um preparo físico ali. Exato, cara, é um preparo absurdo. Um exemplo que eu gosto de usar muito, a curva do café em Interlagos, é uma curva de altíssima velocidade, algo aí acima dos 220 quilômetros por hora. Acredito que chega a fazer essa curva a 240. Então, você pensa, inclinar a moto a ponto de encostar ali o joelho, talvez até o cotovelo no chão, numa velocidade dessa, sendo que na saída ali a gente tem um muro, não tem uma área de escape, tem um muro. Então, assim, ali a gente trabalha algo no limite extremo. Isso é doido.
Cara, mas deve ser uma adrenalina estar ali em cima da moto, deve ser uma sensação de voar, basicamente, assim, né, cara? Eu tenho muita vontade de aprender a andar de moto, eu não tenho carta, mas eu tenho vontade de ter uma moto, aí uma moto para iniciar de baixa cilindrada. Mas, por exemplo, eu não tenho moto. Você recomendaria eu pegar uma moto de alta cilindrada, não tendo experiência? Não, de maneira alguma. Sem experiência, precisam as motos de baixa cilindrada, eu diria que no máximo 400 cilindrada, isso já seria considerado uma moto de alta. Por quê? Quando você tem ali uma moto com menos potência, você vai ter ali tempo e prazo para se preocupar com a técnica, com o aprendizado, com entender como todo esse conjunto vai funcionar. Quando você tem muita potência, não adianta dizer que o cara, eu tenho consciência e não vou acelerar. O ronco da moto, ele entra na mente da gente, daqui a pouco você está acelerando que nem um maluco, e aí você nem se deu conta disso. Então, realmente, o iniciar, eu diria assim, inicia com uma moto de baixa, é, 150, 200, 250, 300, até 400 cilindradas. Porém, você vai ter um prazo ali para aprender, para lidar com a técnica, e aí sim, depois com o tempo, você vai começar a subir a cilindrada da moto, a potência, e cada vez vai se divertir mais, cara. Eu vi uma série de vídeos, né? O cara indo lá no concessionário a pegar aquela moto zero, 1.000 cilindradas. Aí o cara pega a primeira acelerada, o cara já larga a moto longe, assim, cara. Tipo, é bizarro. Daí você vai ver nos comentários e falou, pô, o cara não tá acostumado com moto de alta cilindrada, né? Exato. A moto, principalmente assim, são duas situações, tá? Uma, usar a moto no dia a dia, tal, é muito legal, é muito divertido, e a outra é utilizar para corrida ou um treino de track day, que é onde você busca o limite. Está num ambiente preparado, você busca o limite. E ali é diferente porque a mente fica totalmente limpa. Se você tem algum problema na vida, ele não vai estar naquele momento. E vem ali a maturidade, a necessidade do conhecimento, né? Agora, esse ponto que você falou, da pessoa, não tem noção da moto e já pega uma moto de alta, tal, às vezes cai, danifica, estraga, né? É triste porque a gente entende que é um sonho de muita gente, foi o meu sonho por muito tempo. Hoje eu falo que eu sou o menino eu sou o homem que vive os sonhos do menino, né? E aí pensa na situação onde o cara foi lá, se esforçou, se dedicou, comprou uma moto de alta, não tem o conhecimento, sequer tenha assim um pouco de liberdade ali com a moto para inclinar e fazer uma curva de bairro que seja, e acaba derrubando aí a moto, danificando, ou às vezes se pondo em risco, né? A moto, assim como ela serve para divertir, ela pode ser uma arma, se não souber usar. Caramba, é muito legal, cara. Eu tenho uma dúvida. O pessoal também esquece do principal. Vai lá e compra a moto do sonho, vai. Compra uma moto grande. Só que esquece do principal, de comprar equipamento. Equipamento básico, comprar uma jaqueta, comprar um capacete bom, colocar uma calça. Aí o cara pega a primeira reta, a moto Shima, né? Daquela chimada monstra, o cara sai voando e se rala inteiro. O que você recomenda aí para essa galera investir? O que é mais importante na segurança? Boa, uma ótima pergunta. Vou usar até como exemplo o que aconteceu comigo fim de semana agora, fim de semana que passou. Tive uma queda ali aproximadamente 190 quilômetros por hora. Foi óleo na pista, não tinha o que fazer, não tem salvação. Escorregou e foi. A gente não viu que tinha óleo na pista. Quando chegou lá, tava lá a surpresa, né? E, cara, rolei muito. E na hora que eu parei de rolar, levantei e tava bem, pleno, sem dor no corpo, sem quebrado, sem ralado, sem nada. Tava 100%. A moto danificou muito. Porém, eu tava inteiro, então, assim, a gente vai batalhar para levantar ela. Qual que é o lance? O equipamento que eu uso é de extrema qualidade, tá? O meu patrocinador cuida muito disso, que é a JR Speed Race, então ele capricha muito no meu equipamento, é um top de linha. Então, desde as proteções, a parte de cotovelo, de ombro, que tem que ter ali um material, é um material específico, cara, e diferenciado que usa hoje em dia, que ele tem uma capacidade de absorção de impacto absurda, o nível de proteção do couro que aguenta ralar no chão, sem abrir, sem ralar a pele do piloto, né? Então, assim, olha o quanto a gente preza pela proteção. E é claro, esse kit ele custa, ele tem um valor agregado alto, mas é de acordo com a segurança que ele entrega.
O que eu costumo dizer muito para o pessoal é que é o seguinte, cara, qual que é o nível da sua moto? Ah, poxa vida, eu comprei a moto top de linha. É a moto mais bruta do rolê. Tá. E aí você acha que você de bermuda e chinelo, né, como a gente brinca, vai estar protegido em cima dela? Aí não tem cinto de segurança, nem para-choque, nem airbag. Como é que vai ser? Ah, pô, eu vou ver um equipamento. Legal, ele tem que ser equivalente e conivente com o nível da sua moto. Os níveis de segurança dele vai ter que ser condizente. Vou usar um exemplo. Ah, eu rodo numa moto aí, uma 200, uma 300 no dia a dia, eu uso para ir trabalhar e voltar. Meu, uma jaqueta de cordura, que é aquele nylon, já seria o suficiente. E é confortável, né? Ah, não. A minha moto já é uma 600, já faço uma aceleradinha com os amigos, eu faço um track day. Legal também, você já precisa de um equipamento de couro. Então, assim, existem níveis e níveis de proteção, é extremamente necessário e hoje, principalmente nas turmas de curso, é um dos assuntos que a gente aborda. Cara, vou montar na moto, mas eu vou ali na esquina, de verdade, amigo. Veste seu equipamento, sua bota. Você não sabe o que que vai acontecer ali na esquina, se vai vir um doido bater na tua moto, ou se de repente tem lá uma poça de óleo, você vai escorregar e vai se machucar. Estando equipado, vai por mim, você vai estar seguro. Ô Paulão, sem querer ou não, é já o tempo de você vestir seu equipamento é o tempo do motor esquentar e tá pronto para ir pra rua. Falou e disse. Exato. Cara, Ô eu Paulão, vejo. eu tenho duas dúvidas aqui sobre capacete. Para mim poder entrar no andar na rua até vai, andar de capacete de fibra de vidro. E no autódromo, posso usar o fibra de vidro? E caso eu cair e bater o capacete no chão, preciso trocar ele ou apenas um novo? Ou dá para continuar com o capacete que já teve queda? Boa, ótima pergunta. Hoje a gente tem vários e vários níveis de proteção de capacete. Tem lá um modelo de entrada que é ABS injetado, tem um modelo de fibra. Aí dali a pouco a gente vai ter lá resina termoplástica. Aí vem as fibras superiores, né? Kevlar, carbono. Então, assim, existem vários e vários níveis de proteção. O que eu daria como conselho hoje? Vamos supor que hoje, com o conhecimento que eu tenho, fosse lá comprar um equipamento para eu usar na rua. Cara, eu ia comprar no mínimo um capacete tricomposto ou um 100% carbono. Cara, talvez fosse andar com uma moto que valesse o que vale o capacete. Porém, se eu perder a moto e perder o capacete e mantiver a minha vida, tá de ótimo tamanho. Então, eu não me arriscaria com outro produto a não ser um produto de nível superior, se tratando de capacete. Ô Paulão, e uma outra pergunta, antes de perguntar como foi seu início aí, já puxando esse gancho. O que que a galera costuma chegar para você? Qual o nível da galera que costuma chegar para você dar um curso de instrução, de pilotagem, de segurança? Pô, Felipe, hoje a gente trabalha com vários níveis de piloto, né? Eu tive exemplo aí de um aluno que ele tinha um sonho de ter moto e sempre a família barrou e tal, e de repente o cara com 48 anos, ele foi lá e comprou uma CBR 1000, primeira moto. Falei, caraca, velho, o cara foi macho pra caramba, ele meteu uma mileta. Falei, pô, legal, só que ele tinha consciência, tá? Ele foi lá, lançou um conjunto de equipamento top, excelente, me procurou para a gente combinar um curso e a gente começou a trabalhar os níveis iniciante, as melhorias, qual era a sensação em cada situação na moto, o que ele precisaria fazer, como a moto funciona, né? A gente usa muito o exemplo de que a moto só faz curva inclinado. Então, se passou dos 60 por hora, é só a inclinação que vai fazer a curva. Não tem como você virar igual o carro, né? E tudo isso demanda um costume e tal. E realmente, esse aluno ele se adequou, curtiu muito o rolê. Meu, aí depois ele comprou várias motos. Aí sim, ele comprou uma 400 para ele treinar, que ele entendeu que a moto de baixo é muito divertida e segue até hoje aí nos track days, se diverte, vira e mexe, a gente se encontra, bate um papo. Mas esse foi um cara que estava assim, iniciando do zero. E assim como a gente teve alunos já de vários níveis, alguns que já andavam, alguns que buscavam
aprimorar o que já sabia, e outros que queriam ali se ajustar para começar a competir, né? Então, eu consigo atender alunos de vários níveis, mas um dos mais iniciantes foi esse. Ele foi lá e lançou logo uma mileta e realizou o sonho dele. Brabo. Foi lá e Brabo. mandou a braba mesmo. E eu curti pra caramba a atitude dele, achei o máximo. Falei, cara, parabéns. Pô, é isso. Ele falou, cara, era meu sonho. Eu fui lá e realizei. Falei, resumiu, você realizou seu sonho. Achei o máximo. E, e como que, e como que surgiu a moto na sua vida? Cara, a moto na minha vida, tudo isso começou lá mais ou menos em 1992, 93. Morava numa fazenda na cidade de Joaquim Egídio, próximo aqui a Campinas, né? E lá, cara, tipo assim, a gente tinha muito pouco acesso, né? A televisão pegava, era uma televisão em preto e branco, pegava só Rede Globo e tal. E nessa época passou alguma coisa de MotoGP na televisão. Foi uma corrida que o Barros teve. O Barros, sucesso brasileiro, né? E, e eu curti muito, eu achei o máximo, cara. Ver aqueles caras vindo em alta velocidade, encostava o joelho no chão, fazia a curva e a disputa, aquela disputa acirrada. E aí eu vibrei muito com aquilo lá. E aí, ainda criança, falei, cara, eu queria ser piloto. E aí aquilo ficou na mente, cara. E aí, os anos se passaram, né? Sempre gostei e tal. Com 15 anos eu tive minha primeira moto, era uma moto de entrada, né? Uma Honda CG. E curti muito, me diverti muito com essa moto. Só que eu não tinha conhecimento, era na loucura, né? A gente montava na moto e andava o que achava que estava correto. E aí, passou mais um tempo, a gente veio crescendo, né, no nível das motos e tal, mas não tinha pilotagem, conhecimento nenhum. Até que chegou um momento que eu tava com mais Red já, uma 750, e aí fui num rolê com uns amigos do bairro, né? E pra mim, eu achava que eu sabia pilotar, porque anteriormente a isso, até de motoboy eu já tinha trabalhado, era o dia inteiro em cima da moto, né? E eu curtia muito esse rolê. E aí fomos num rolê com os amigos, e eu fiquei muito para trás, eu fiquei mal, eu fiquei chateado, porque eu atrapalhei o rolê, eu fiquei muito, muito para trás. E aí eu entendi que eu não sabia pilotar e eu precisava aprender. Aí eu comecei a buscar conhecimento. Na época eu tinha muita dificuldade, não conseguia encontrar conhecimento ali que agregasse, sabe? Mas a gente foi tentando. Fui indo, aprendi alguma coisa sozinho, mas bem pouquinho mesmo. E aí chegou num momento que, cara, eu acho que já entra no nível da espiritualidade, tá? Mas eu fui num rolê que foi muito da hora e foi assim, tudo certo, nada deu errado, não teve susto. Só que eu cheguei em casa, cara, e eu senti de vender a moto. Falei, cara, o rolê foi muito da hora, mas eu falei, meu, se alguma coisa desse errado, eu não tenho experiência e conhecimento para corrigir, vai dar muito errado se alguma coisa dar errado. Era um rolê de rua. E aí eu cheguei, postei a moto, postei as fotos, né? Um doido me ligou e comprou a moto. Tava sem moto. Falei, tá, mas agora eu não quero ficar sem andar de moto. E aí eu vi um amigo num track dele, liguei para ele, ele super receptivo, Vagnão, já falou, Paulo, você tem que vir andar comigo aqui, tal, tal, tal. Foi aonde eu iniciei nos track days. Isso tem aí aproximadamente 10 anos, tá? E aí sim, encontrei conhecimento, curso, treino, aprendizado, amigos, dicas, e tudo isso veio somando para eu me transformar na pessoa que eu sou hoje, né? Mas começou nessa linha aí o meu rolê, num sonho de menino. Que da hora. Caramba, muito legal, né? E assim, você acha que esse esporte ele pode ajudar a galera que sofre de depressão, ansiedade? Você acha que dá para dar um jeito nessa questão? A pessoa que começa a pilotar, começa já a esvaziar a mente, como que é a questão? Cara, eu acredito que ajuda sim, sem dúvidas. É, a gente já viu vários casos de amigo que, meu, por N situações, tá? Meu, vendeu a moto, às vezes uma condição financeira e tal, e daqui a pouco o cara não tava mais gastando um dinheiro com pneu ou com gasolina, e tava gastando com medicação, com ansiolítico, com antidepressivo. Então, assim, a gente viu vários casos desses. E aí eu me ponho como exemplo, tá? Eu tive um período, o Felipe acompanhou isso, tá? A minha moto quebrou o motor e eu tava sem a condição de arrumar. E aí, cara,
a união dentro desse esporte ela é absurda. A equipe alugou uma moto para mim correr Goiânia. Na sequência, um dos amigos, o G, emprestou a moto dele para eu terminar o campeonato. Loucura. Ele ligou e falou: Meu, pega minha moto e vai correr. Falei: Cara, você tem certeza? Ele falou: Pega a moto e vai correr, mano. Não vai abandonar o campeonato, você tá indo bem. E aí, continuei, né? Fui para cima e tal. Só que chegou um momento que eu ia para os track day, andava com 30 motos diferentes no dia, cara. Era um absurdo. Todo mundo, meu, pega minha moto. Não ficava sem moto. Só que começou a bater uma energia baixa por falta da minha moto. E foi aonde eu cheguei no Luca, né? O Luca é meu parceiro de treino, parceiro que eu trago para a vida. Ele é proprietário da X Moto X, que é a escola que eu faço parte. E aí, falei: Luca, cara, eu tô entrando em depressão, cara. Preciso da minha moto. Meu, ele parou, falou: Meu irmão, nossa, me perdoa, eu não tinha me atentado a isso. E dali em 5 dias a minha moto tava rodando. Uma doideira, cara. E aí a gente vem, olha a quantidade de linhas que entra nisso. O meu amigo teve a compreensão de entender ali que eu preciso disso. É claro que ele sabe porque ele também precisa. Mas eu preciso disso para me manter estável, cara. Até teve uma situação que eu falei com a minha esposa. Falei: Mulher, eu vou vender a moto, vou parar com isso, tal. Isso é uma ilusão. E ela falou: Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Se você vender a moto, ninguém te aguenta aqui em casa. Não vende a moto. No papo reto, eu falei: Tá bom, não vendo. Esquece o que eu falei, né? Então eu posso afirmar sim que a moto ela contribui, ela favorece, ela evita para que a pessoa não entre ali num quadro de depressão. Então é motivação para o dia a dia. Cara, a moto é espetacular. Cara, é muito interessante essa questão que você levantou da sua moto, né? Eu sou músico, às vezes eu não levo violão, usa meu violão aí para tocar. Fala, cara, não é a mesma coisa, não tem a alma que aquilo tem, tá ligado? Não, é muito bizarro isso. Existe uma ligação, cara. Até uma das coisas assim, que aparece bastante, mas antes de eu entrar na pista, eu me agacho ali de frente com a minha moto, cara. E ali eu tenho uns 5 minutinhos de conversa com Deus e com a minha moto. No sentido de, cara, isso é para trazer coisas boas, diversão. Eu não tô indo lá para me machucar, para deixar ninguém triste, né? E que Deus vá na frente, converse com a minha moto para que ela não me derrube, eu não derrube ela não me machuca, eu não me machuco ela. E a gente se entende e entra para a pista, cara. E como isso funciona? Como isso funciona? A gente tem ali uma ligação, sabe? E eu vou aproveitar. Luca, um abraço para você, Pamília. Vocês são muito da hora. Ô, Ricardinho, pra você ter noção, ali na X Moto X parece uma tribo, sabe? O Luca é tipo o pajé, assim. Ele cuida de todo mundo, do que tá ao redor, pra ver que tá todo mundo bem, se tá todo mundo tudo fluindo. E é uma energia assim, é, é inexplicável, sabe? Eu trabalhei um bom tempo na saída de boxe. Então tinha dias assim que, tipo, o dia tava pesado. Aí ele vinha, baixinho, barbudo, e, mano, ele fazendo ainda cada risada que aí o dia transformava. E era, tipo, maravilhoso aquilo. E aí, toda vez que eu precisava dar um pulo lá no box para poder conversar, levar até penalização às vezes, é uma mensagem meio chata de levar, mas é assim, a galera tava todo mundo junto, tipo assim, pô, mano, bora, vamos pra cima. Então, essa energia de união, cara, é transcendental. O Paulão é tipo o guardião, sabe? É aquele cara que recebe o pessoal, dá aquele abraço e fala assim, mano, bora pra vida, é o que passou, passou e é hora de acelerar, então. Então, bom. Mas é muito legal essa observação de tribo, né? É onde que as pessoas se encaixam, né? Tipo, é um universo que pertence àquela pessoa, onde você vai fazer amizades que tendem a ter o mesmo gosto que você, onde você consegue fazer amizades de verdade, né? Isso é muito interessante, né? Ah, isso é verdade, cara. O meu ciclo de amizade, ele é todo voltado aí para moto velocidade. Poucas amizades que eu tenho fora da moto velocidade, mas tenho boas. E aí acaba que, como a minha vida ela é muito voltada para isso,
A vivência é sobre a moto velocidade. Então a gente acaba convivendo mesmo com o pessoal ali. E a gente tem muito isso. é, de um entender o outro, da gente ter ali um tempo para bater um papo. De repente, tipo assim, do nada, trabalhando e lembrei de um amigo, meu, ele já liga de vídeo. Aí, às vezes, o cara tava até ocupado. Falou, meu, você tava ocupado, me desculpa, mas eu senti de te ligar, como é que você tá? E dali nós puxa um assunto. E às vezes você vai ver, o cara precisava realmente bater um papo, conversar, limpar um pouco a mente e resetar as energias e continuar a vida, sabe? Então é algo maluco, mas é algo que funciona muito bem na minha vida e na vida das pessoas próximas de mim. Cara, é muito bem isso mesmo, cara. É mesmo aqui no nosso canal, chama Tribo do Despertar. A gente fala com todas as tribos, né? A gente vai trocando essa ideia, que nem a gente tá trazendo esse vídeo hoje para mostrar que não existe só o despertar espiritual. O esporte também causa despertar, a música também causa despertar, o estudo também causa despertar. É onde que as pessoas se encontram, né? E causam coisas boas para elas, sentimentos bons. Isso é muito da hora. E eu te digo Ah, além, o despertar espiritual, às vezes é o despertar espiritual do esporte. É o despertar espiritual de você ali ser uma pessoa, ser uma alma, ir atrás daquele bagulho que você quer, daquele sonho que você está realizando. Uma coisa assim que eu fico abismado, um dia ainda vou ter essa sensação. É entender qual é entender não, sentir qual é a felicidade de ralar um joelho e de ralar um cotovelo. É um abismo assim tão grande do você andar reto para você começar a inclinar e você tá quase no seu limite, que tipo é muito gostoso assim, sabe? É aquela ânsia não, aquela vontade assim, eu vou conseguir. E é muito louco. Como que é essa sensação aí, Paulão? boa, Felipe. Essa parte, ela é uma parte assim que a gente traz como superação mesmo, sabe? Quando a gente inicia na moto velocidade, meu, uma das referências é assim, ralar o joelho, né? Porém, a gente sempre explica, isso não é. O objetivo não é ralar o joelho, e sim, isso é uma consequência de um posicionamento adequado, uma inclinação adequada. Isso está mostrando que você entendeu como funciona esse conjunto do qual você faz parte, né? E acaba sendo muito, muito bacana, principalmente o aluno que está iniciando ali, e de repente, meu, o cara conseguiu, ele ralou o joelho no chão e ele vem ali trazendo para a gente, compartilhando essa alegria, né? É um dos pontos, uma das referências que mostra assim, que o cara conseguiu, ele deu conta de controlar aquela moto, toda aquela potência, e tá lá o resultado. Então, para a gente na moto velocidade, principalmente no início, o raspar o joelho no chão é como um troféu. Que da Eu vi hora. um vídeo esses dias no TikTok, no Instagram, do cara pegando e encostando o joelhinho no chão, assim, deu o cara de trás, é isso aí, caralho. E, tipo, ele só deu uma encostadinha assim, tipo, mó, tipo, só encostou, sabe? Cara, Achei muito legal esse vídeo. isso é uma coisa bacana também, né, do que você trouxe aí. O que que acontece? Dentro da moto velocidade é o ambiente onde eu mais vi um amigo comemorar a conquista do outro. Meu, do cara tá lá vibrando, gritando, meu, se você conseguiu, você conseguiu. E isso em diversas fases. Seja lá no início, onde ele conseguiu raspar o joelho, seja onde ele veio no nível hard, raspou o cotovelo, seja na onde ele conseguiu a ganhar uma corrida e subiu no pódio. São várias situações e a gente sempre vê amigos próximos comemorando junto, vibrando, como se o cara mesmo tivesse ganhado. Ele tá tão feliz quanto aquele que tá lá em cima. Então a moto velocidade tem isso também. Eu tenho uma Uma, pergunta. Pode falar, Fê, depois eu faço a minha pergunta. uma coisa que eu lembro, acho que foi logo no meu início, assim, que eu comecei a estar próximo. Aí chegou o Mana e conversou comigo. Aí, pô, você tá vendo tudo isso daí? Aí eu olhei assim o grid e tal, tá todo mundo feliz, todo mundo, tipo, se preparando, respirando. Eu ainda não tinha começado a expulsar a galera da pista. Aí ele falou, isso tudo é amor. Aí eu falei, poxa, cara, e é realmente isso, sabe? Tipo, a galera, a galera, na hora que entra na pista, tá meio que teoricamente falando, um brigando com o outro. Mas não, é pra ver quem tá melhor ali naquele dia, sabe? E o dia que o dia que o cara é superado pelo outro, ele fala assim, poxa,
parabéns, você evoluiu, agora eu vou correr atrás do pote para poder baixar meu tempo também. E é maravilhoso isso. Outra coisa, tipo, que me chamou muita atenção, e não foi uma vez só. Até o Paulo falou que na última etapa ele tomou um rola. Então, assim, eu vi uma vez, assim, que era uma categoria monomarca, onde só tinha Honda, e, tipo, a moto do cara quase deu PT. E ele começou, tipo, falou assim, poxa, já era, tal. E o cara triste, assim, porque ele tinha feito um erro besta, assim. Aí daqui a pouco veio a equipe dele e já engoliu a situação. Falou assim, não, pera aí. Conversou com um, conversou com o outro. Um ele pegou roda, com o outro ele pegou bengala, com o outro ele pegou uma outra peça, com o outro montou outra peça. Moto um baita no Frankenstein, sabe? E o cara entrou na pista e, tipo, pegou o pódio. Isso foi muito da hora, essa união. É uma É, união, né? Isso que é legal. na moto velocidade tem muito disso, Felipe, tem muito mesmo. A gente brinca, né? Fala, meu, eu quero entrar na pista para ganhar, sim. Mas qual que é a dinâmica do negócio? Ganha quem erra menos, parceiro. Lá dentro da pista todo mundo é bom. O que acontece é o seguinte: o objetivo é errar menos, porque quem errar menos vai terminar a volta primeiro e é o campeão. Mas ninguém quer ganhar de um cara porque a moto dele quebrou. Fala, não, quero ganhar de você na pista. Ou perder para você na pista. Eu não quero perder porque sua moto quebrou ou porque você não pôde entrar. Então tem muito disso na moto velocidade, cara. É o papo reto mesmo, sabe? A moto velocidade é um esporte assim, é para todas as classes ou é um esporte caro? Como que é a questão financeira desse esporte? Boa, a moto velocidade ela é um esporte caro. Infelizmente é um esporte caro. A gente tem um alto custo em preparação de moto, mesmo que seja uma preparação básica, só para adequar, atender normas aí de um campeonato ou de um track day, já tem um custo. A gente tem um custo alto em pneus, principalmente conforme você vai ficando ali um piloto mais rápido, você precisa de mais qualidade em borracha, então vai aumentando o custo. A gente tem um custo alto em combustível, equipamento, às vezes até o custo de um track day para um treino tá alto. Então, assim, é sim um esporte de alto custo. Caramba. E assim, o pessoal que quer iniciar nesse esporte, o que você recomenda? Já procurar o instrutor, já falar, quero aprender a pilotar? Recomendo esse caminho. Meu, começa com uma moto de baixa cilindrada, se equipa e já busca o conhecimento. Não tenta sozinho, eu vou tentar, depois eu busco. Não, sabe por quê? Uma queda boba custa mais do que um curso. Derreter pneu sem técnica custa mais do que um curso. Ir para um track day, perder seu dia lá tentando fazer algo do qual você não vai conseguir, custa mais do que um curso. Então já busca o conhecimento de início. Junto ali do conhecimento, você vai ter orientação de como preparar ou cuidar da sua moto, do seu equipamento, tendo ali o menor custo possível, apesar sim de ter um custo, e vai evitar de queimar dinheiro com pneu, com gasolina, sem técnica. Ô Paulão, eu tenho uma pergunta. Já aproveitando esse gancho aí do aprendiz, como que é essa linhagem aí de conhecimento entre mestre e aprendiz? Um vai passando para o outro, vai ensinando com os acertos, com os erros. Como que funciona essa dinâmica aí? Boa, Fê. Hoje a gente tem uma metodologia que a gente desenvolveu e testou. Isso foi criado há muitos anos, com muito custo. A gente tentou, errou e acertou muitas vezes. E o que deu certo a gente anotou. A gente fez um cronograma do que funciona. Então, hoje, quando a gente vai passar um curso para um aluno, a gente começa lá do item básico, o pneu, a calibragem. Às vezes o pessoal acha que é só a calibragem que indica o fabricante lá no protetor de corrente, e quando a gente busca performance, não tem nada a ver com aquela calibragem, é bem diferente. E daí vai indo. O equipamento adequado, até a questão de custo-benefício, o que te atende, o que custa, o que vale. Então, são várias situações que a gente trabalha na parte teórica com o aluno. Na sequência, a gente fala também da pilotagem em si, o porquê
de se posicionar ou o porquê de se manter no melhor traçado, como que funciona isso. E aí depois a gente traz para a parte prática, onde vai o cara treinar mesmo, encontrar referências de como se posicionar, de um traçado correto, ponto de aceleração e frenagem, como a moto dele funciona e reage. Muitas das vezes, até a regular a eletrônica da moto para o nível de pilotagem do aluno, a gente vai fazer junto com ele, para que isso seja o mais seguro possível, sabe? Evitar o risco desnecessário, e aí sim começa aquela parte prática real, um a um dentro da pista, instrutor, aluno, a gente vai observar, ver o que ele fez de correto, o que precisa melhorar. Cada entrada e saída de pista a gente troca uma ideia. É aquele trabalho assim de segurar na mão e vamos juntos. Pô, muito Muito massa. foda. Ô, Paulo, o que que muda para o pessoal que anda na rua, para o pessoal que anda na pista, assim? O que que se ajuda? Se eu vou fazer o curso com o Paulo, só que assim, o que que vai ajudar na minha rotina do meu dia a dia, assim, para o pessoal que é um motoboy, para o pessoal que trabalha com moto? Boa, muito boa pergunta. Pensa aqui o seguinte: quando a gente quer aprender matemática, a gente vai para uma sala de aula dentro de uma escola, certo? Na moto velocidade não é diferente. O cara quer iniciar, ele quer aprender, ele quer entender como a moto dele funciona e reage. Ele vai para uma sala de aula. Dali, a escola vai ser o autódromo. A gente vai praticar, vai entender se como realmente vai funcionar e se o aluno realmente pegou aquilo que a gente passou. E posteriormente, ele vai conseguir aplicar isso no dia a dia. Entender sobre a rotação do motor, a necessidade de rotação para a moto ter a reação rápida, sobre frenagem. Um ponto que eu brinco muito em sala de aula é que é o seguinte: a gente treina muito acelerar a moto. Todo mundo sai com a moto, abriu o acelerador, acelerou tudo, deixa ela desenvolver. Mas quantas vezes você treinou frear forte? Vinha juntar no freio e frear mesmo. Você nunca treina. Você só vai fazer isso numa situação de emergência. É onde você não vai ter um nível de experiência ou de conhecimento sobre como frear forte a sua moto. E aí acaba acontecendo acidente que tempos depois você vai olhar para trás e vai falar: cara, eu não acredito que eu sofri aquele acidente. Então, são situações que demandam treino e conhecimento. E a gente sempre faz isso dentro do ambiente controlado, para que depois o aluno possa levar isso para o seu dia a dia, para a sua vida pessoal, para a sua ida e vinda do trabalho, ou até mesmo para o cara ir lá trabalhar de motoboy, ou curtir o fim de semana com os amigos, fazer aquele trechinho de serra, aquela viagem longa. Ô, Paulão, pra ter uma ideia nesse soco no peito aí, mais ou menos, da reta de Interlagos para entrar no S, quantos metros é desaceleração e de quanto a quanto que a moto reduz para poder fazer aquela curva? Boa, Fê. Varia um pouco de moto para moto, tá? Mas em média, as motos vão subir ali na reta de Interlagos a 280, 300 quilômetros por hora. A gente já viu algumas Ducati que ela zera ali, bate o 299 e sobe, vai embora, né? E aí, em 150 metros, é o intervalo para o cara reduzir essa velocidade para 80 quilômetros por hora, que é a velocidade de entrada da primeira perna do S. É um baita de um soco. Tem que ter muito preparo físico e coragem. É reduzir a velocidade em 200 quilômetros por hora em 150 metros. Então, assim, físico tem que estar em dia, cabeça tem que estar em dia, a moto tem que estar em dia. Ô, Paulão, uma coisa que eu aprendi em alguma aula que eu tive aí foi que acelerar e frear não é tudo. O que faz tempo mesmo e o que faz ter constância é fluxo. E como que é esse estado de fluxo? Você, sua moto, vocês dois ser um só. Qual que é a sensação? Você consegue passar aí para alguém aí que tá perdido ainda, que acabou de chegar no podcast? Cara, a gente chama assim, né? O flow. O que que acontece? Tem um momento ali, um nível de sincronismo entre o piloto e a moto, que os dois parecem que são um só. O movimento está tudo controlado, a frenagem, a aceleração, como o piloto se posiciona. E aí dá a impressão, a sensação que a gente tem é que tudo ali se tornou um túnel,
onde você está vendo o caminho para onde você tem que ir e você vai. Você não está ali pensando, eu vou acelerar, eu vou frear, eu vou me posicionar, não. Você simplesmente vai. O conjunto todo sabe o que fazer e você faz. E isso a gente chama de flow. É um sincronismo. É como se a sua mente limpa totalmente. Você não está pensando em nada fora daquilo ali. Você está indo, você está vivendo aquele segundo. E aí existem diversas sensações. Algumas causam a impressão vamos dar o exemplo de uma corrida, né? Às vezes a gente está trabalhando ali em 12, 14 voltas em Interlagos e, cara, a corrida termina e você perdeu a noção do tempo. Você não sabe quanto tempo passou. Se passou 30 minutos ou uma hora, não faz diferença. Você entrou num nível ali de sincronismo com a moto, com a pista, tão grande que o tempo deixou de fazer sentido ali naquele momento. Você apenas estava correndo. É bem louco isso. É o melhor que eu posso fazer naquele momento, né? Exato. Vou te dar um exemplo, tá? A nossa última corrida, na hora que a gente vinha ali, meu, em alta, e já tinha limpado a minha mente, já não estava pensando, não necessariamente pensando em ganhar a corrida, simplesmente em ir lá fazer o meu melhor, em correr, em me divertir. E eu simplesmente sabia o que eu tinha que fazer. Como a gente não viu o óleo na pista e nenhuma sinalização, cara, eu só fui lá no meu traçado, me posicionei, a frenagem estava no momento correto, entrei na curva, eu já estava entrando em reaceleração na hora que a moto escorregou. E aí rompeu o flow. E aí na minha mente ficou: o que que eu fiz? Porque eu não caí a ficha de que foi óleo. Primeira coisa, eu errei alguma coisa, mas o que que eu fiz? Eu não errei. A gente estava no sincronismo, né? E aí, depois que eu rolei, levantei e me preocupei em desviar das motos que ainda estavam vindo, meio que caiu a ficha. E aí o Wendel chegou lá, né? Eu falei, cara, eu acho que tem óleo na pista. E aí ele olhou assim, do tipo, pô, você acha? Você não percebeu? Mas eu ainda estava voltando a mente ali, né, vamos lá, pro racional, porque até ali eu estava tentando entender como que eu saí daquele flow tão rápido se eu não tinha errado. O mais doido de tudo é às vezes eu faço alguns freela de bandeira, né? E pro bandeira, quando ele tem que estar olhando sempre a pista, para mim eu uso como referência como o carro e a moto tá passando. Então assim, a mancha de óleo geralmente não dá para ver. Isso daí é muito real. É muito raro quando eu consigo ver, mas assim, eu consigo tipo perceber se a moto espalhou um pouquinho, se o carro espalhou um pouquinho, e ali já chama no rádio, fala assim, pô, para tudo que o óleo estragou a brincadeira. E Exato, é entra feito ali num sabão o procedimento, negócio. entra num procedimento ali de falta de aderência, né? E aí meu, é maluquice, total. Esse caso que aconteceu com a gente, né? Eu acho que o principal sinal foi a fumaça. Na hora que estourou, jogou óleo quente ali no escapamento, faz um fumaceiro, né? E esse foi o principal sinal. Por quê? O asfalto em Cascavel, ele é bem escuro, sabe? Aquela pista foi reformada, tem uma qualidade de asfalto absurda, ele é bem escuro. E realmente, olhando, agora que a gente sabe que vazou óleo, beleza, a gente consegue visualizar, mas antes de saber disso, ou só olhando ali e reparando o asfalto, não dá para identificar que foi ali um vazamento de óleo, sabe? Então, realmente, esses sinais que você falou aí são importantíssimos. Entender que, meu, tá dando um sinal de que tem algo de errado. Ô, Paulo, fala pra mim, qual foi a sua maior conquista na MotoGP, na moto velocidade? Cara, minha maior conquista, e olha que eu tive muitas, viu? Se a gente for falar de todas, aí a gente vai ter que fazer um podcast de uns 30 dias. Mas eu acho que uma assim que foi marcante demais, foi muito bacana, porque a gente pegou o que tinha, como tinha e foi lá fazer. Foi a segunda etapa do campeonato Moto 1000 GP na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Foi esse ano. A minha moto chegou, ela chegou montada para rua, né? E aí
Liguei pro Luke e o Raed e falou: Meu, a moto chegou e tem que montar e a gente não tem prazo. Tá em cima da etapa. Tá bom, vamos montar. Ninguém falou nada. Levei a moto para São Paulo, desmontou toda a carenagem de rua, o kit de rua, né? Montou o kit de pista, não deu tempo de pintar, fez o básico ali bem feitinho. A Carbox já mandou um escapamento novo para a gente colocar. E é isso, a moto estava montada. Fomos para a etapa em Minas Gerais. É uma viagem longa daqui para lá, dá aproximadamente 10 a 12 horas de viagem, né? E chegou lá, treino, fazia ali uns 10 anos que eu não andava naquela pista. Treino, treino, treino. Ainda não tinha me acertado com a moto, não tinha me acertado com a pista. E daí fomos para a corrida. E aí chegou na corrida, cara. É justamente o momento do flow, né? Foi ali que eu me acertei com a pista, a moto e o conjunto estava em sincronismo. E aí eu sabia o que fazer. E a corrida terminou e eu estava em primeiro lugar, cara. Eu ganhei a corrida de estreia. E Que aí da hora. eu cheguei, voltei, retornei para o boxe e tava lá o Torres, a Brenda comemorando. E aí não tinha caído a ficha que eu era o primeiro. Falei, cara, mas será que foi isso mesmo, né? Eu acho que é. E aí minha esposa já estava em ligação de vídeo também, ela não pôde ir nessa etapa. E todo mundo comemorando. Cara, falei, cara, que massa. Que doideira. Até cair a ficha disso aí foi um tempo, né? Mas foi lá, cara. A gente fez um P1 ali na corrida de estreia, com o que tinha, do jeito que tinha, sem muita preparação na moto, só um básico bem feito. E foi isso. Eu falei, cara, que incrível que foi. E qual que é a pista que é sua preferida? Se essa aqui é a pista mais foda que tem no Brasil. Cara, eu sou suspeito a dizer que eu gosto de todas, sabe? Eu me divirto em todas, cara. Mas vamos lá, se a gente colocar num ranking aí, falando de uma diferença mínima de tudo, eu acredito que ainda seja a pista de Goiânia. É uma pista rápida, bem ampla, bastante área de escape, é uma pista onde a gente abusa bastante, sabe? E eu diria que fosse a pista de Goiânia. Mas assim, por mínima coisa, porque as demais também eu gosto muito. Eu gosto muito de Interlagos, Cascavel, Londrina, Curvelo. Eu gosto muito de todas elas. Eu achei que Interlagos era o sonho da galera, assim, né? Porque por conta do Ayrton Senna e tal. Interlagos tem uma vibe diferente, cara. Quando a gente chega lá, eu passo embaixo da ponte, a gente já olha à direita, vê a imagem do Senna. Ali a gente já arrepia, né? A gente pede uma licença e Uhum. entra e é um negócio maluco, maluco, maluco. Eu me sinto muito bem em Interlagos. Só que falando de moto velocidade, como a gente pensa ali um pouco na questão de áreas de segurança, área de escape, eu considero Goiânia. Mas Interlagos é algo maluco, cara. Interlagos mexe com o psicológico da gente. E assim, e qual a pista mais perigosa, assim, que acontece mais acidente aí? Cara, mais perigosa. Vamos lá. Também é difícil classificar, porque assim, acho que bastante acidente acontece em todas, tem bastante queda. Mas a gente tem que considerar as áreas de escape, aonde a queda vai ser mais grave e menos grave. E aí, nesse quesito, eu acredito que Interlagos traz um risco alto. A gente termina ali a reta do Bico de Pato, a gente termina o Laranjinha com muro, então tem pouca área de escape. É uma área onde você não tem margem para errar. Então, eu diria que o risco ali é alto. Apesar de que hoje os campeonatos trazem lá o AirFence, que são bolsas de ar que aumenta o nível de segurança muito, muito mesmo. É excepcional o nível de proteção que o AirFence traz. Junto disso, tem uma estrutura que parece um colchão, só que é gigantesco, que vai ali em conjunto com o AirFence, e isso deixa bem seguro o rolê. Então, assim, a queda existe. Para você ter ideia, a gente chega no final da reta do Pinheirinho freando inclinado, né? O risco de queda está lá. Porém, os campeonatos trabalham muito para aumentar a segurança e cuidar do piloto, sem dúvida.
Mas eu diria nessa linha, Interlagos é uma das mais perigosas quando a gente fala em moto velocidade, e a gente conta sim com o campeonato para reduzir esse risco. Caramba, muito interessante. Muito legal. Eu quero um dia poder presenciar esse tipo de evento, assim, começar aí no mundo da velocidade. Vamos ver se em breve eu tiro uma carta de moto e compro uma bis aí para aprender. Pô, legal, mas viu? Já vou quebrar essa desculpa aí, tá? Para andar com a gente não precisa de habilitação. Não precisa de habilitação? Não, você pode só vir. A gente tem moto, tem equipamento, providencia, você vai ter lá uma experiência direto com a pista, direto com o conhecimento que você precisa. Eu acho que é a experiência real. E depois disso, aí sim, você pode levar para a rua, levar para um rolê, um passeio, tirar lá a sua habilitação e buscar aí sua moto para o dia a dia, né? Mas para iniciar não é necessário a habilitação. Você pode iniciar com a gente sem habilitação. Caramba, Ô, muito Rica... legal saber disso. Ô, Ricardinho, já te deixo um convite. Próximas etapas em Interlagos, bora pra você conhecer. A atmosfera do negócio é fenomenal, cara. Deve ser fantástico você escutar aquele ronco da moto, né? Vindo. Tipo, deve ser muito foda. Com É que nem. certeza, tá super convidado. As finais dos campeonatos serão em novembro em Interlagos. Então, assim, tá convidado a estar lá no box com a gente. Estar Boa, perto. com certeza. Convite. Nossa, já tá aceito já. Bora. E eu tenho uma pergunta polêmica aí pro pessoal que anda de moto. O que que você acha do cara que corta giro na rua? Cara, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, tá? Eu vou dar um exemplo. Alguns eventos que o pessoal fica lá tirando a moto de giro, faz avermelhar escapamento, faz cuspir fogo e tal. Cara, para mim, isso é particular, tá? Não é um preconceito, nada disso. Eu respeito todos os rolês, todas as tribos. Mas para mim, que tive o sonho de ter uma moto de alta cilindrada, que tive o sonho de ter uma moto desde pequeno, e para mim foi muito difícil conquistar, tá? Eu batalhei muito para isso. E aí ver o cara destruindo aquilo que para mim é um sonho, é a realização de um sonho parado, cara, eu não acho legal. Eu não gosto. Eu não costumo encostar nesse tipo de evento, porque eu não gosto. Eu curto o wheelie, manobra, eu curto corrida, mas acelerar lá parado, até quebrar, até estourar, eu não acho legal. Eu acho que isso não condiz com a essência daquilo que a gente traz. Pensa que o cara que está fazendo isso, ele está quebrando o que é sonho de muita gente. O, Com o máximo que certeza. ele tá fazendo é dando mais trabalho pro mecânico. Exato. Meu, e N situações, né? Às vezes o cara tá ali quebrando a moto e ele nem tem a condição de consertar a moto que ele tá quebrando. Talvez vai quebrar e vai ficar parado em casa. Talvez ele quebrou o sonho dele. Isso é real. Foda, né? Eu vejo muito. Eu vejo o cara tirando a moto de giro, daqui a pouco o motor esfumaça. O cara com aquela A- cara de merda, assim, ó, olhando. Acontece, cara. Várias vezes a gente ia pra praia, às vezes o pessoal tinha costume de ficar pipocando moto no túnel. Meu, aí começa a pipocar, daqui a pouco quebrou. Não dá nem pra voltar da praia. Então, assim, eu particularmente eu não acho legal. Eu curto outro rolê. E como Ô, que é esses Paulão, rolês? Pode falar, filho, depois eu falo. e qual que é o seu combustível para estar nesse universo aí? Cara, na verdade, esse universo da moto velocidade é o meu combustível para estar nos demais universos. Boa. Entendeu? Eu tava trocando essa ideia com um camarada, o Renatão dos adesivos, né? Renatão, No, massa, tivemos junto fim de semana. aí no final de semana ele mandou mensagem, falou, pô, cara, você sumiu, você tem que voltar. Eu falei, mano, é real, tem que voltar sim, mano. Faz falta, parece que tá faltando algo na vida. Meu irmão, você tem que voltar, viu? Se você tivesse lá no Paraná, em Cascavel, talvez a gente não tinha feito aquele strike de motos. Você é louco. Eu vi aquilo, eu fiquei desesperado. Foram, mais, Eu, foram aproximadamente ali 30 segundos para sinalizar, né? uhum. E aí você sabe que 30 segundos na pista onde a volta tem 1 minuto e 1 minuto e 2.
É muito tempo. Ô, Ricardinho, pra você ter noção, qual que é a única comunicação que a equipe de fora tem com vocês, piloto, Paulão? São as bandeiras. É a nossa única comunicação. Cara, é tudo assim, tipo um exemplo. Pô, você tá vindo na pista, bandeira amarela, beleza, tô tranquilo, é atenção. Eu tô na pista, é duas amarelas, você já começa a rezar, você fala assim, poxa, tomara que aconteceu algo e foi tranquilo. Bandeira vermelha, você já, tipo, fala assim, meu pau amado, tem que voltar pro boxe, tomara que tá tudo bem, sabe? Bandeira amarela e vermelha, é o que o Paulão falou, falta de aderência. Então, tipo assim, você já tira a mão, já fica de olho. O que que tá acontecendo? O que que tá dentro da pista? É peça no chão, é saboneteira, é óleo e tranquilidades. Mas quando dá bandeira verde, você fala assim, mano, só bora. Caramba, cara, deve ser meio agoniante, né? Você tá ali, você não sabe o que que é, né? A única comunicação é a bandeira. E as duas melhores é a quadriculada ou a de fechamento, que é, dependendo do campeonato, é verde e vermelha. Cara, deu verde e vermelha, tá sacudindo, e o cara do posto de bandeira tá feliz, você fala assim, mano, esquece, vou reencontrar minha equipe e minha família. É a melhor Caramba. bandeirada do dia. Deve ter uma responsabilidade muito grande, né? Também tá ali na bandeirinha ali. Cara, é Qualquer muito. cagada, qualquer bandeirada errada, não prestou atenção. Cara, não é nós, é todo mundo que tá na pista. Então, tipo assim, tem grid que tem 35 motos. E as motos, tipo, da volta Interlagos, acho que 1,50 ou até menos. É, do grid das mil vai, das 1.000 cilindradas vai variar ali de 1,45 até 1,36 de tempo de volta. Então, cara, é muito rápido. É 5 km quase. É, aí é muito rápido. Com aquela quantidade de curvas é muito rápido. Então a gente, isso é um fato, tá? A gente confia e acredita no trabalho do Bandeira. Então, assim, estamos na pista buscando lá velocidades acima dos 200 por hora e de repente a gente precisa de qualquer comunicação, vai ser o Bandeira. A gente confia nele, a gente está lá confiando talvez a nossa vida ao Bandeira. Então ele tem uma responsabilidade absurda com todos que estão ali no grid. Aí, Tanto Felipe, você bandeira presta quanto atenção, hein? mecânico. Cara, você é louco, Exato. eu não dormia. Era 4 dias ali que eu não dormia. Eu ia relaxar assim, tipo, domingo à noite, tô indo embora. Mas uma coisa assim que eu acho, tipo, admirável. Eu fiz uma época grid e, cara, grid mecânico, os caras são muito bons. Ele sente cheiro assim de coisa errada. Ele tá assim, chegando assim e fala, cara, se liga esse cheiro aqui. Eu acho que a porca tá 1 quilo de torque fora. Aí o cara vai ver, tá 1 quilo de torque fora. E fala assim, cara, ele aperta. Na hora que ele aperta aquela porca ali, salvou a vida do piloto. E de mais uma galera que poderia estar vindo atrás. Já resolveu o Então, rolê só. é uma sincronicidade maravilhosa. É, os mecânicos, vou falar para você, cara, mecânico de corrida é diferenciado. Um caso que aconteceu com a gente em Cascavel também, em 2023, uma das motos apresentou problema de motor. E isso, final de treino, a gente estava indo embora para o hotel, e no meio da madrugada chegou uma foto, lá para as 8, 9 horas da noite, chegou uma foto do motor da moto no chão. No meio da madrugada, antes do sol nascer, chegou outra foto do motor da moto de volta no lugar. Falei, cara, vocês arrumaram peça e repararam o motor dentro do autódromo, no meio da madrugada, porque de manhã a moto estava pronta. O piloto veio, foi lá, treinou, correu com a moto, ganhou e estava tudo ok, ficou boa, cara. Então, assim, a capacidade e disposição desses caras são absurdas. E hoje em dia, qual que é a moto mais desejada aí pela rapaziada da moto velocidade? Cara, assim, a moto ela varia muito do gosto de cada um, tá? Mas vamos dizer aqui está mais popular hoje é a BMW S1000RR, o que mais a gente vê no grid, né? Mas, meu, tem várias outras linhas. Vou te dar um exemplo. A Yamaha, né, que veio com a R3 como as motos de baixa. Meu, é um grid gigante, lotado, super bacana, uma corrida muito legal. Na sequência veio 600, veio a Triumph lá com a
a A Daytona. 660, né? Fez uma categoria monomarca. Veio também a 765, que está correndo junto com as demais 600. Então, assim, é bem variado. Porém, a que está mais popular, ao meu ver, é a BMW S1000RR. Cara, eu sou apaixonado na BMW, cara. Eu vejo aquelas Big Trail, falo, cara, um sonho aí comprar uma moto dessa um dia. Esquema pegar Meu, um e ir pro Atacama, mano. só que o que acontece, né? Eu acho que é uma questão. Aqui, você é de São Paulo, Paulo? Eu sou de São Paulo, eu sou da cidade de Sumaré. Ah, Sumaré. Aqui em São Paulo a gente tem um problema muito grave, né, em ter moto de grande porte, né, que elas são muito visadas. Né? Acho que é uma das questões aí a pensar muito antes de comprar uma moto, né? Sim, sim, sem dúvida. É, a gente tem vários relatos aí nos grupos de motos visadas, né, em São Paulo e realmente eu não ficaria tranquilo em andar numa moto de alta em São Paulo. Seria um cara que andaria rápido. Aí você vê, às vezes, os caras andando rápido com essas motos, a gente sabe o motivo, né? Não tem como vacilar em São Paulo, senão você perde. Exato. Viu? Deixa eu mostrar para vocês quem chegou aqui agora, ó. Oi, Tudo Oi! bom? Rafaela Pilotinha, essa é a minha filha mais nova. Já tem lá a motinha dela, já dá o rolê dela, né, Rafa? uhum. E aí, como Para que é variar um dar... tubarãozinho cor-de-rosa. Ô, Rafa, como que é andar de moto? Até que é legal. Eu Cara, eu amo sempre andar de quis ter uma moto. motinha. Eu sempre quis ter essas motinhas quando eu era criança, eu nunca tive. Mas é muito da hora, cara. Ah, ela pega a moto dela lá e se diverte. Caramba, que legal. Então você vê, até criança, né, pratica, já tá introduzida aí no meio do esporte, né? Isso é muito legal. Essa Sim, sim, sem inspiração. dúvida. Ô, E aqui Ricardinho. em casa eu levo na seguinte linha, tá? Moto, aqui em casa, ela é um meio de diversão, ela é para o esporte. Então, eu não influencio as crianças a querer uma moto para o dia a dia e tal. E sim no sentido de, meu, quer uma moto? Vamos para um autódromo, vamos praticar, a gente vai andar junto, mas não aconselho muito para o dia a dia. Eu deixo muito por conta deles, né? Mas a intenção que eu tenho é que moto eles tenham para autódromo mesmo, assim como eu faço. Você não anda de moto no dia a dia. Cara, até ando, mas é muito, muito raro. Eu não tenho moto de rua. Então, assim, às vezes vou levar a moto de um amigo para fazer uma manutenção, dar uma força e tal, a gente acaba andando, mas é muito pouco mesmo. Pode crer. Você ia Ô, falar, filho? Paulão, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso daí já para poder perguntar. Qual que é a importância dos patrocinadores para um piloto nessa jornada aí? E quem são os seus e pode agradecê-los aí que deve fazer muita diferença. Cara, isso faz muita diferença, é super importante para um piloto, para o esporte que tem assim patrocinadores, pessoas que acreditam no esporte e se dispõem a ajudar a custear esse rolê. A gente tem um custo muito alto, do qual, meu, não daria conta de bancar sozinho um campeonato, porque assim, o custo foge à minha capacidade financeira. E aí entra o patrocinador com equipamento, com que seja um subsídio na moto, um subsídio em algum componente, no pneu, tudo que vem acaba amenizando o custo e aí sim faz o esporte ser viável. E claro, acaba trazendo mais pessoas para dentro do esporte. Hoje, os meus patrocinadores são a JR Speed Racing, eles fornecem todo o meu equipamento de proteção. E, meu, que equipamento é o equipamento que eu uso, cara? Veste bem, é confortável, já me protegeu em diversas quedas e me protegeu nessa última em Cascavel, que acredito que foi a queda mais rápida que eu já tive na vida. Foi aquela. E saí ileso, cara, intacto. Eu simplesmente levantei, só fui me preocupar de nenhuma das motos que vinha ainda me acertar e estava tudo bem. Então o equipamento cumpriu sim seu papel. Eu tenho também como patrocinador a Carbox Racing, que é a fabricante de escapamentos. Assim que a minha moto chegou, o Rogerão, que produz o escapamento lá, é o dono da Carbox, ele estava com um braço machucado, ele teve uma queda de moto
E, meu, ele com o braço pendurado na tipóia foi lá fazer o escapamento da minha moto, produziu, mandou 45 do segundo. Quarta-feira à noite, o escapamento estava chegando, a gente montando na moto para quinta de manhã estar na estrada indo para o campeonato. E, meu, que escapamento excepcional. Além ali daquele ronco agradável, desempenho de potência, é um escapamento bonito, ele dá um acabamento legal na moto. E é a Carbox quem faz para mim. Outro patrocinador, a KWT, que é a fabricante de aquecedores de pneus. A KWT dá aula quando a gente fala em aquecimento. Para você ter ideia, os caras trabalham com uma linha de aquecedores que aquece tambor de graxa, tambor de óleo, aquele tambor gigante de 200 litros, Que da para uma hora. linha específica de transformadores. É um negócio assim totalmente fora de série. E os caras fazem. Eles foram lá desenvolver o projeto e faz. Então, imagina a capacidade deles para produzir um aquecedor que deve aquecer adequadamente um conjunto de pneu e rodas de moto, né? É absurdo. O produto deles tem uma qualidade altíssima. Eu estive lá na fábrica pessoalmente comprovando, tá? Todo o aquecedor que é fabricado é montado e testado, fica lá montado num conjunto de roda, com uma câmera térmica constantemente analisando o desempenho do aquecedor. Então, assim, a precisão em aquecimento deles é absurda e é uma das empresas que me patrocinam e que eu conto muito, realmente fazem diferença nesse esporte. E aí, a gente tem também a X Moto X, que ela é escola, é oficina, cuida da minha moto. Meu, os caras são top, top, top. O nível de conhecimento, de eficiência é absurdo. Minha moto está lá, inclusive, consertando. Eu acredito que essa hora ela já está funcionando, tá? Apesar daquela queda maluca, já está de pé de volta. E a X Moto X é sim um dos meus patrocinadores. A gente tem todo esse trabalho em conjunto, né? Tem também o Paulinho Sol, que cuida de reparo, manutenção e higiene do equipamento. Macacão, bota, luva, capacete, protetor. Ele dá aquela atenção. Em alguns casos, em caso de queda, recupera, faz pintura, faz reparo mesmo, trocar a parte de couro. E quando não tem jeito, aí a gente tem que voltar lá no JR e solicitar outro equipamento. Mas normalmente o Paulinho Sol dá jeito. E esses são alguns dos meus patrocinadores. Tem também a New Quality. A New Quality é uma empresa de manutenção em equipamento pesado. Sabe aquelas empilhadeiras que descarrega container de caminhão? Cara, aquilo pesa 70 toneladas. Os caras fazem a manutenção daquele conjunto todo, entre muitos outros equipamentos que são fora de série, né? E esses são os meus principais patrocinadores. E fora isso, ainda tem muitos apoiadores, gente que se faz presente, contribui, ajuda a gente em algumas situações. Recentemente recebi aí um patrocínio da BF, mandou um capacete para mim zerado. Era o Que da capacete que eu hora. tava lá na queda, tá? E, meu, deram aquela força. O box onde eu fico lá no Moto 1000 GP é o box da BF, né? A gente acaba estando junto aí. E é isso. Olha a quantidade de patrocinadores para a gente fazer acontecer uma corrida, um evento. Eles são mega importantes. Eu deixo aí meu agradecimento de coração a todos esses que estavam, que eu citei aí, e todos os apoiadores também que fazem parte, porque, cara, como faz diferença para nós? É muito da hora que para nós irmos atrás do nosso sonho, nunca estamos sozinhos, sempre tem empresas, tem pessoas, família, todo mundo dando aquele empurrãozinho ali para poder atingir esse objetivo. E a BF, pelo visto, é tão bom que está aí trocando ideia com nós hoje. Essa é a maior comprovação que o trabalho de todas as pessoas tá aí fazendo resultado. Muito foda. Ô, Fê, você falou aí de um ponto importantíssimo, cara, a família. Como um piloto precisa do apoio de toda a família, cara. Eu tenho muito apoio da minha família, como eu falei no início, né? O dia que eu falei que eu ia parar, a minha esposa veio e falou: Não, pelo amor de Deus, não para. Né? Eu tenho muito apoio da minha família e eu sei que, eu deixo todo mundo tenso quando eu tô numa corrida. Eles sabem dos riscos, né? Meus filhos, e mesmo assim eles me apoiam, então isso é muito importante, cara.
E além de tudo, eu tenho patrocínio da minha própria empresa, né? A GP Manutenção Automotiva, que ajuda a custear todo esse rolê. É sim necessário o apoio da minha família. Essa empresa é a empresa que sustenta a minha família. E esse conjunto todo aí faz a gente participar do campeonato. Cara, Isso é muito da hora. muito massa. A gente vai colocar depois aqui na descrição. É sua oficina, né? Isso. A gente vai colocar aqui na descrição a sua oficina. Paulo, muito obrigado pela sua participação, cara. É um universo totalmente diferente que a gente abordou hoje. Que nem a gente já tinha conversado, é um modo diferente da gente abordar o despertar, né? É muito interessante. Que cada pessoa tem seu despertar particular. E é um universo que eu não conhecia e já tô aqui querendo conhecer mais, já esse universo. Ei, Paulão, plantamos uma sementinha. Essa é uma semente. Seja bem-vindo, cara. Eu espero em algum tempo te ver aí nas pistas junto comigo. Porra, com certeza. E Tanto assim, você quanto o Felipe. Felipe, a gente já conversou sobre esse rolê e eu acho que a gente tá aguardando aí o melhor momento. Espero que não demore, tá? Mas que estejam os dois lá junto comigo nas pistas também. É uma experiência que eu tenho certeza que vai ser algo ímpar na vida de vocês. bora, Felipe. Bora, tamo junto. Minha visão tá melhorando. Logo, logo já tô me aventurando de novo. É isso aí. O Ô, Paulo, Ricardinho, deixa eu te pode fazer uma falar. pergunta agora pra tu. E aí, como que foi essa conversa pra você? Quais questionamentos você conseguiu se responder? E aí, o que você achou desse novo despertar? Cara, achei muito legal. E eu acho da hora esse lance da competição, que você vai se esforçar ao máximo para ser melhor, sabe? Esse é um ponto que eu uso na música, que eu uso como inspiração na minha vida também, tá ali treinando para fazer a diferença, cara. E aprendendo com os outros, né? Sendo uma equipe mesmo, né? Isso é muito da hora. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. A força da amizade, a força da tribo aí por trás e o companheirismo, cara. E se esforçar cada vez mais, né? Você trouxe uma coisa legal, né? O músico, ele tem que ser muito dedicado ali a lidar com o instrumento, não é uma coisa fácil. Quando a gente vê de fora, vê um cara tocando, né, dedilhando ali um violão, uma guitarra, além de ser lindo, parece que está sendo tão fácil, mas eu já tive uma experiência com o instrumento e eu sei que não é fácil, é algo que demanda muita dedicação, são muitas horas. E assim como é o esporte, sem a dedicação não vai, mas quando você se dedica, os resultados são maravilhosos a ponto das pessoas olharem e achar que é fácil. Eu acho que É esse aí é um que, grande aprendizado do vídeo de hoje, né, Felipe? O que você acha? porra, eu acho muito da hora. Pra mim, tá unindo os dois universos que eu mais amo. Pra mim o da hora é assim, tipo, quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais prática nós temos, mais o nosso instrumento vira o nosso espelho. Então eu vejo assim, eu não tenho tanta prática de pilotagem de moto, nem tanta prática igual você em música, mas assim, nas artes que eu vou me dedicando no tambor, aquele momento de flow que tá eu e ele ali, eu sentindo que ele tá, que ele tá me respondendo e sabendo como que eu vou fazer para poder aproveitar o máximo dele, aquilo ali é o que enche o coração e a alma. Você é louco, é muito bom. É isso mesmo, Felipe. Ô, Paulo, fala um pouquinho pra gente das suas redes sociais, onde que o pessoal pode te encontrar a sua rotina aí no dia a dia da moto velocidade. Boa. Minha principal rede social é o Instagram, é @Paulo Grochowski Piloto, fácil de encontrar. A gente tem também um canal do YouTube onde eu posto algumas coisas mais voltado da corrida, normalmente um resumo de corrida, alguns trechos legais, né, que a gente acaba fazendo uma coletânea de vídeo e manda lá. Tem também o TikTok. O TikTok eu costumo postar algumas dicas lá que faz bastante diferença. Tem um público que curte essa parte de dicas lá no TikTok, então eu costumo mandar algumas dicas lá. E o Facebook, que é a mesma linha ali do Instagram, né? Tem lá minha rotina, tem as agendas, tem algumas dicas legais também que vão fazer diferença aí para quem está iniciando, quem está no dia a dia. E essas são as principais. Agora, a maneira mais fácil de me encontrar é num autódromo.
Paulão, muito obrigado aí pela sua participação. O link aqui do canal do YouTube do Paulo vai estar aqui na descrição, do Instagram também. Então vão lá no YouTube e no Instagram e comenta a hashtag Tribo do Despertar e dá uma força lá pro Paulo, se inscreve no canal do YouTube dele e acompanha os vídeos de dicas de pilotagem. E também, aproveitando para puxar o gancho, fala aí, Felipe, o gancho qual que é? O gancho é o seguinte, temos dois aqui. Para quem está precisando de manutenção de carro na região de Sumaré e Campinas, procura a oficina do Paulo, vai estar na descrição. E o nosso gancho é o seguinte, começamos com o nosso Apoia-se. Então, nosso Apoia-se vai estar aí na descrição. O que você puder ajudar na doação para poder melhorar as infraestrutura, futuramente montar o nosso estúdio e até mesmo financiar a visita dessas novas tribos, porque o universo é muito convidativo e tem suas maravilhas onde podemos explorar. E também não esqueçam de se inscrever no nosso canal, comentar e compartilhar, para aumentar o engajamento e espalhar nossa mensagem pelo Brasil afora. Pessoal, muito obrigado e um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado, galera. Aquele beijão no coração. Tamo junto e a gente se vê pelas pistas. Valeu, valeu! Valeu.